Olá! Você já deve ter percebido que a indústria de cosméticos no Brasil está em expansão, refletindo uma demanda crescente por produtos de beleza e cuidados pessoais em um dos mercados mais dinâmicos e competitivos do mundo. A questão da preocupação com a beleza externa está incutida na sociedade há muitos anos, sendo possível constatar que o primeiro padrão de beleza tem início na Grécia Antiga. Sendo assim, em um mundo totalmente globalizado e rodeado de informações e desinformações, é comum ver pessoas influentes na mídia divulgando inúmeros produtos que elas afirmam utilizar para persuadir o telespectador a comprar tal produto. Dessa forma, indivíduos que desejam se encaixar em um determinado padrão ou apenas seguir uma moda passageira acabam recorrendo para o consumo excessivo de cosméticos. Bom, você deve estar se perguntando, mas qual o problema de comprar um batom ou um perfume que me faça me sentir bem comigo mesmo? A verdade é que não há nenhum problema. O problema começa quando se inicia o consumo desvairado, que ocasiona o desperdício e, por sua vez, a poluição ao meio ambiente. Neste vídeo, nosso objetivo será expor como é possível realizar um consumo sustentável de cosméticos sem afetar o meio ambiente. Para isso, trouxemos aqui o estudante de Biomedicina, Alan Anderson Souza, para responder algumas perguntas que o telespectador pode vir apresentar. Então, bom dia a todos. Meu nome é Alan Anderson Souza, eu sou estudante do curso de Bacharelado em Biomedicina e estou no último semestre do curso. E como você já sabe, o curso de Biomedicina é um curso da área da saúde que vai estudar vários aspectos da área da saúde. Entre eles é a cosmetologia, né? Ou que vai mais além disso, se transformando na biomedicina estética, que é uma especialização dos biomédicos. E foi me passada algumas perguntas para responder aqui para vocês. A primeira pergunta foi: o que consumidores podem perguntar ou pesquisar para saber se um produto é realmente sustentável? O consumidor, então, ele pode acabar perguntando se esse produto vem de ingredientes, como de onde vem os ingredientes desse produto e de onde vem a embalagem desse produto, porque dependendo do lugar de onde vem os ingredientes e de onde vem essa embalagem, esse produto vai ser sustentável para a diversidade, para a biodiversidade ou não, e se tem certificação ambiental. Já a segunda pergunta que me foi passada foi: um cosmético pode ser vegano, mas não sustentável? Como isso acontece? Sim, um cosmético, claro, ele pode ser sim vegano e não sustentável, ou seja, produtos que não são de origem animal, porém ele pode trazer impactos negativos através de suas embalagens, que suas embalagens podem ter poluentes para o meio ambiente em que vivemos e podem prejudicar esse meio ambiente. A próxima pergunta foi: quais atitudes da indústria cosmética mais atrapalham o avanço do consumo sustentável hoje? Em relação à indústria de cosméticos, o que mais atrapalha essa indústria no caso, o fato de usar muito plástico, né? Nós sabemos que o plástico é um material que não é biodegradável. E como esse material ele não é biodegradável, ele fica no meio ambiente por muito tempo, ele pode acabar, como nós respondemos na pergunta anterior, prejudicando esse meio ambiente. E claro, isso é sempre visando o lucro e nunca visando o meio ambiente. Então é produzido muito plástico para reter esses cosméticos e acaba não tendo visão para o meio ambiente. A próxima pergunta foi: como a produção de cosméticos contribui para a emissão de CO2 e outros gases de efeito estufa? Para produzir esses cosméticos é necessário das fábricas, das indústrias, e essas fábricas e essas indústrias elas acabam em alguns momentos utilizando a combustão, que vai produzir CO2 e vai acabar prejudicando o meio ambiente e fazendo o efeito muita emissão de gases de CO2 para esse efeito estufa, acarretando inclusive no potencial aquecimento global, que é um assunto que nós já falamos há muito tempo. Já a próxima pergunta foi: como as embalagens dos cosméticos influenciam na sustentabilidade do produto? Falei anteriormente que a embalagem é necessário que essa embalagem seja biodegradável ou reciclável. A embalagem ela pode ser ou biodegradável
ou reciclável. Embalagens que não são recicláveis e não são biodegradáveis, elas acabam sendo descartadas de modo que acabam prejudicando, né, ou sendo queimadas, emitindo esses gases, desse CO2 para a camada de ozônio e potencializando o aquecimento global, e podem ser descartadas de maneira gerando lixo nas ruas, e o impacto realmente não sustentável para a sociedade. A próxima pergunta foi: a testagem em animais ainda é comum na indústria de cosméticos? Como isso se relaciona com o consumo consciente? É bem verdade que hoje no Brasil, principalmente lá, vem sendo menos utilizado animais para essa indústria de cosméticos e também na indústria farmacológica, trazendo um pouco mais para o âmbito da farmacologia. Mas sim, animais ainda são utilizados e é necessário sempre evitar, porque os animais não são objeto, né? Acho que essa é a palavra, para ser utilizado e para benefício do próprio ser humano. A próxima pergunta foi: de que forma a publicidade influencia nosso consumo de cosméticos e como isso pode dificultar o consumo sustentável? A publicidade, ela vai acabar criando a ideia que a gente precisa de muitos produtos para sermos aquele potencial padrão estético que a sociedade traz para nós, né? E por isso que ela pode acabar gerando um consumo exagerado desses cosméticos. E consumo exagerado é um consumo desnecessário. Já esta pergunta diz: como o consumo em excesso de cosméticos está ligado com os padrões de beleza e a cultura de consumo? É algo que eu já respondi um pouco na questão anterior, que é sobre esse padrão de beleza que a sociedade impõe, que se você não tiver nesse padrão de beleza, você vai ser meio que excluído da sociedade. Então, é a mesma coisa. Se você precisa estar nesse padrão de beleza, vai ser um consumo exagerado, um consumo desnecessário. E por último, a pergunta foi: quais atitudes simples podemos adotar no dia a dia para tornar nosso consumo de cosméticos mais consciente? Escolher marcas responsáveis, reciclagem desses materiais, ver rótulos, ver certificações que a gente falou lá no início, e fazer um consumo legal dos cosméticos para que não tenha prejuízo para o meio ambiente e não acabe gerando aquecimento global. É isso, muito obrigado pelo convite, agradeço e espero que vocês se conscientizem acerca do uso de cosméticos ao decorrer do tempo. Após as considerações feitas, fica ainda mais clara a necessidade de um consumo mais consciente de cosméticos. Assim, a indústria de cosméticos irá melhorar gradativamente e o meio ambiente ficará melhor, com menos descarte de lixo.